Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula de matemática da turma do nono ano. E hoje eu irei explicar a vocês a respeito de razões trigonométricas, certo? Inicialmente eu irei falar a respeito um pouco do que se trata de trigonometria através de um texto introdutório que está aqui no livro, página 15. Então olha, é o seguinte. A palavra trigonometria tem origem grega e significa medidas de triângulos. Trígono se refere a triângulo e metria a medida. Trata-se do estudo das relações entre os lados e os ângulos de um triângulo. Com a necessidade do cálculo de grandes distâncias, como a medida do raio da Terra ou a distância entre a Lua e a Terra, ou seja, medidas que não podiam ser determinadas por meio de instrumentos, surge a trigonometria na antiguidade. A necessidade de relacionar distâncias com ângulos levou astrônomos e topógrafos de diversos povos e períodos históricos, como os babilônios, gregos, árabes e hindus, a desenvolver a trigonometria, certo? Então, inicialmente, conhecendo um pouco da história da trigonometria, percebemos que se trata de uma forma de medir grandes distâncias, que não é possível de medir através de certos instrumentos, tá? Então, essa é a finalidade da trigonometria. E como eu já havia falado anteriormente em relação à questão do triângulo retângulo, é mais um conteúdo relacionado ao triângulo retângulo, certo? Então, veja bem, nós temos aqui o seguinte, vamos ver as razões trigonométricas através de triângulo retângulo. Inicialmente, podemos perceber aqui os elementos que formam o triângulo retângulo, que são os catetos, tá? E a hipotenusa. Os catetos é formado por uma linha horizontal e uma vertical, que vai dar origem a um ângulo reto. E a hipotenusa é aquela linha diagonal que corta um ponto a outro desse cateto, certo? Logo abaixo aqui podemos observar dois triângulos retângulos, só que aqui nós vamos observar os ângulos de referência em cada um desses triângulos retângulos. Veja só, aqui nesse primeiro triângulo retângulo eu observo o ângulo A aqui embaixo, tá? Junto à linha horizontal que forma determina um dos catetos, tá? Então, sendo assim, eu vou ter que determinar os catetos a partir desse ângulo aqui, no caso, esse que fica de frente para a letra A, que é onde fica o ângulo chamado de cateto oposto a A, e o que está abaixo é o chamado cateto adjacente, certo? E aqui em cima fica a hipotenusa. A hipotenusa que é a linha diagonal, tá? Que vai cortar um cateto ao outro, certo? E aí observe que nós temos os três elementos aqui e mais o ângulo que representa é, esse cateto, certo? Esses catetos é a hipotenusa, ok? Logo no segundo triângulo aqui podemos perceber novamente um outro triângulo retângulo, certo? Observe que nessa vez aqui vamos ter um ângulo de referência, é o ângulo B, e está justamente na linha vertical deste triângulo retângulo. Quando acontece isso, vamos ter como referência esse ângulo. E aí, o cateto oposto já não será mais aquele que está na linha vertical, e sim o que está de frente para esse ângulo B, que se trata da linha horizontal, que forma o triângulo retângulo, certo? Cateto oposto a B, no caso aqui. E o outro será o cateto adjacente, nesse caso. E a hipotenusa permanece da mesma forma, certo? Então é muito importante que saibam identificar os ângulos e em seguida identificar também os catetos para tomar como referência esses ângulos e identificar as razões. É a partir daqui que se identifica as razões do triângulo retângulo quando se trata de razões trigonométricas, certo? Então, falando de razões, vamos observar aqui esse outro exemplo, tá? Uma representação numérica, onde vamos perceber o seguinte. Neste caso aqui, olha, eu tenho os lados identificados pelas letras A, B e C, tá? As letras minúsculas no caso. Então, veja só.
quando eu vou representar a razão da tangente A, que refere justamente, tomando como referência aqui o ângulo A, que é esse ângulo que está embaixo, tá? Então, vamos ter como referência esse ângulo, e aí os lados que representam a razão vai ser C sobre A, ou seja, vai ser a linha vertical sobre a medida da linha horizontal. Então, fica C sobre B, na verdade, viu? Então, C sobre B, certo? Aí eu tenho a razão que é definida como tangente. Logo abaixo, eu vou ter o seno A. Esse seno é identificado pelas letras C sobre A. Aí vamos ter a linha vertical sobre a hipotenusa, que é a linha diagonal que representa esse triângulo retângulo. Então fica determinado como seno, certo? Essa razão que é C sobre A. E a última razão é o cosseno de A, que é representado pelo B sobre A. Então, neste caso, vou ter a letra que representa o lado da linha horizontal que está abaixo, B, e sobre a linha diagonal A. Tá? Então, são essas as três razões que são utilizadas para trabalhar no triângulo retângulo. Tá? Então, vamos ter tangente, seno e cosseno. Para ficar mais claro para vocês, vamos observar aqui esses exemplos utilizando os números, tá? Observa aqui neste triângulo retângulo que representa a sombra de um prédio, tá? Nós temos um edifício aqui. Este edifício tem uma sombra que vem na medida de 40 metros, vem até esse ponto aqui e tem com medida de 40 metros. E não temos nenhuma das outras medidas. A partir disso daqui e do ângulo que eu tenho com a definição da hipotenusa, que vai ligar da parte de baixo da sombra até o topo do edifício, que representa 40 graus. Então, a partir disso daqui, com a medida que eu tenho da sombra, eu posso identificar o valor de x, que no caso aqui indica a altura do edifício. Tá? Então, veja só. Esse 40 graus aqui, ele vai estar sendo representado pelo valor numérico numa tabela que está lá no livro, tá? A tabela que refere-se às razões trigonométricas, e toda vez que você encontrar esse valor em graus, vai lá na tabela e aí vai observar as colunas de tangente, de seno e cosseno, para identificar a que valor se refere se esse 40 graus ou outro valor em grau, certo? Então, neste caso aqui, vamos observar o seguinte. Quando às vezes não vem na tabela, pode vir na questão também, como acontece aqui. Olha, tem o tangente 40 graus igual a 0,84. Então, para se resolver isso aqui, se procede da seguinte maneira. Observar que se trata de uma tangente, né? Porque a gente vai ter a medida da linha vertical sobre a medida da linha horizontal, certo? Se nós formos observar aqui, olha só, tangente representa o lado C sobre o lado B. Então, o lado C representa a linha vertical, o lado B a linha horizontal do triângulo retângulo. E aí vamos ter x sobre 40, que é justamente o valor que está indicado neste triângulo retângulo. Aí eu vou ter que observar que nesse caso, eu vou substituir o tangente 40 graus pelo valor que foi identificado lá em cima, certo? 0,84 igual a x sobre 40. Então, simplesmente eu multiplico 40 vezes 0,84 e obtenho como resultado dessa multiplicação 33,6. E aí eu descubro o valor de x, que é justamente o valor, justamente o valor que representa a altura do edifício, tá? A altura do edifício, neste caso, é indicada por 33 metros e 60 centímetros, ok? Então, esse foi o nosso primeiro exemplo. Logo abaixo aqui, eu tenho um outro triângulo retângulo representado pelo a linha que indica aqui a parte horizontal do triângulo retângulo, que é um dos catetos, que indica 15 metros. O ângulo aqui é de 60 graus, certo? 60 graus. E aí, neste caso, eu vou ter que descobrir o valor de x que corresponde à hipotenusa. A hipotenusa aqui, neste caso, corresponde ao valor de x. E veja bem, neste caso, eu tenho seno de 60 graus igual a 0,87, ou seja,
o valor em graus eu vou estar substituindo pelo 0,87. Aí nós observamos que se trata de um seno por quê? Porque eu vou ter o lado que é a base do triângulo retângulo sobre que é um dos catetos, na verdade, que é sobre a hipotenusa. Aí indica o seno. E o cateto oposto, né, no caso é esse aqui, sobre a hipotenusa. Veja bem que nós temos aqui ao lado a mesma coisa. Né? Se eu for observar o seno aqui ao lado, seno de A vai ser lado C sobre lado A. Lado C, cateto oposto, sobre a hipotenusa, que é justamente o lado referente ao lado A. E observando o seno de 60 graus aqui igual a 15 sobre x, tá? Então, isso aqui indica o seno, 15 sobre x. E o seno de 60 graus, o valor em graus, vai ser substituído pelo 0,87, que vai ser igual a 15 sobre x. Resolve-se da mesma forma, né? Vamos ter 15, na verdade vai ficar x igual a 15 dividido por 0,87, e essa divisão vai resultar em 17,24 centímetros, certo? Portanto, descubro a medida da hipotenusa, que corresponde aqui a medida desse caso aqui, tá? Então aqui vai ser, aqui é centímetro também, tinha colocado aqui em metro, mas na verdade aqui é centímetro, certo? A unidade de medida aqui embaixo representa centímetros, então tem que ser as mesmas unidades de medida, ok? Então, para início, né, de nosso conteúdo de razões trigonométricas, era isso que eu tinha para explicar a vocês. Isso aqui, na verdade, representa apenas o início. Eu espero que vocês tenham compreendido. E qualquer dúvida, podem entrar em contato, que eu estou à inteira disposição de vocês para esclarecer essas dúvidas, certo? Até a próxima videoaula.